Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou pra pensar no tanto de coisa que a inteligência artificial tá criando por aí? Tipo, não é só sobre robôs jogando xadrez ou aqueles filtros que mudam o rosto da gente. É vídeo, música, texto, até arte. Tudo feito por IA. E tá acontecendo tão rápido que parece que a gente nem teve tempo de decidir se isso é bom ou ruim. Tem horas que eu fico pensando, será que isso é mesmo arte? Ou é só um monte de padrões reorganizados para parecer que tem alguém por trás? Porque é assim. Tem gente que defende com todas as forças. Dizem que IA é só mais uma ferramenta igual ao pincel, a câmera. Eu até entendo esse lado. O ChatGPT faz mais tarefa do meu colégio que eu mesma. Tem gente que consegue colocar uma ideia no papel pela primeira vez graças a essas ferramentas. Mas ao mesmo tempo eu fico inquieta com o outro lado. Aquele que diz que a IA está tirando o valor do trabalho humano. Deixando tudo mais vazio, mais automático, mais frio. Sabe quando você assiste algo e sente alguma falta? Tipo, mesmo sem saber explicar o que é? Talvez seja isso, falta de alma. Pensa comigo. A IA já está em todos os lugares. Ela faz capas de vídeos, escreve roteiros inteiros, cria thumbnail chamativa, gera vozes sintéticas. Tem canais no YouTube que são 100% feitos por inteligência artificial. Desde o título até o vídeo final, tudo passa por um algoritmo. O objetivo? Postar 10, 15 vídeos por semana e alimentar o algoritmo. Só que quando você para assistir esses vídeos, percebe uma coisa estranha. Todos parecem iguais, as mesmas frases genéricas, o mesmo tom impessoal, o mesmo formato. É como se tivessem colocado o YouTube no modo automático. Isso me faz pensar, será que a gente está trocando criatividade por velocidade? Será que vale mesmo a pena encher a internet de conteúdos perfeitos e rápidos, se eles não têm nada de pessoal, nada de humano? E o mais estranho é que muitos desses vídeos são bizarros. Já viu aqueles com vozes que parecem humanas, mas tem um tom meio robótico? Ou aquelas imagens geradas por IA que a gente tem mãos com 6 dedos ou rostos quase humanos, mas com um detalhe que te deixa desconfortável? Tem uns que parecem feitos para te prender, mas não para te tocar de verdade. A arte sempre foi sobre colocar um pedaço do que você faz. Não importa se é uma pintura renascentista, ou uma música escrita num quarto pequeno, ou um vídeo simples gravado com o celular. O que importa é a intenção, é a emoção. Lembra de quando a gente assistia desenhos como Bob Esponja, Avatar ou até mesmo os filmes da Pixar? E sentia que tinha algo especial ali? Isso acontecia porque tinha gente por trás. Gente que passava a noite sem dormir pensando em cada detalhe. Colocava memórias da própria vida em cada cena. Cada fala. Agora imagina se todos esses clássicos tivessem sido feitos por IA. Eles teriam o mesmo impacto? A Pixar já disse em entrevistas que algumas das cenas mais icônicas surgiram de erros ou improvisos da equipe. E a IA não erra. Ela só repete o que já existe. Isso não quer dizer que a IA seja totalmente ruim. Usada como ferramenta, ela pode ser incrível. Ela pode ajudar artistas a experimentar novas ideias, pode acelerar processos, pode até permitir que pessoas sem acesso a materiais caros consigam criar algo. Mas tem uma diferença enorme entre usar a IA como apoio e deixar que ela faça tudo por você. Quando o humano é retirado do processo criativo, o que sobra ali? Nos canais que entregam tudo por IA, o resultado começa a ficar igual. As capas parecem saídas do mesmo gerador, os roteiros soam como se fossem escritos pela mesma mente robótica, a voz narrando é sempre tão perfeita que chega a ser artificial demais. E a gente percebe que falta alma, falta aquele detalhe imperfeito que denuncia que aquilo foi feito por alguém de verdade. Talvez o maior risco não seja a inteligência artificial em si, mas nossa escolha de usá-la para substituir pessoas ao invés de complementar o trabalho delas. Porque a arte nunca foi sobre só velocidade, eficiência, a gente se conecta com as obras porque elas carregam intenções, porque sentimos que alguém do outro lado se dedicou para compartilhar aquilo com a gente. Pense em bandas como Queens, Beatles ou até Legião Urbanas. As músicas deles são perfeitas? Não, tem falhas, tem sons fora do tempo, tem gravações que hoje seriam consideradas mal feitas. Mas justamente, essas imperfeições fazem lembrar que havia seres humanos ali, tentando transmitir algo real. Agora imagine uma música feita por IA, criada para ser matematicamente perfeita, encaixar em todas as métricas do Spotify e viralizar. Pode até ser bonita, mas será que conseguiria sentir a mesma coisa? E isso não vale só para música, vale para tudo. Um desenho feito à mão, um texto escrito com cuidado, um vídeo simples gravado com o celular, tudo isso carrega a marca de quem criou. Quando a gente abre mão disso, para ter mais conteúdo por semana, mais vídeos automáticos, mais imagens geradas em segundos, o que vai sobrar? Não é só a arte que está em jogo. Muita gente também tem medo de que a IA comece a roubar empregos. Não dá para negar que isso já está acontecendo em algumas áreas. Tem empresas usando inteligência artificial para substituir escritores, designers, locutores, até em áreas mais técnicas como programação ou atendimento ao cliente. A máquina já consegue resolver coisas que antes só uma pessoa faria. E a tendência é acelerar. A pergunta é,
Será que isso vai libertar as pessoas de tarefas repetitivas e permitir que a gente foque no que é mais criativo? Ou será que vai deixar uma geração inteira sem espaço para trabalhar? Porque no final das contas, o problema não é a IA ser inteligente demais. O problema é o que a gente vai fazer com isso. Se usarmos como apoio, podemos criar coisas incríveis. Mas se começarmos a usar como atalho para cortar custos e eliminar os humanos de tudo, o que vai sobrar? Uma produção em massa sem identidade, feita para ser consumida rápida e esquecida ao longo do tempo? Talvez o pior não seja nem perder o trabalho, mas perder o costume de se conectar com o que é feito à mão. Se acostumar demais com o que é rápido e perfeito pode nos fazer achar estranho o que é real. Talvez daqui a alguns anos a gente nem saiba mais diferenciar o que foi feito com verdade e o que foi apenas gerado por uma máquina em segundo. E se a gente pensar bem, esse medo da IA substituir pessoas não é só sobre empregos formais, é também sobre o espaço que a criação humana vai ter no futuro. Se as empresas perceberem que podem lançar livros inteiros escritos por inteligência artificial, músicas feitas em segundos e filmes gerados automaticamente com autores que nem existem, pra que pagar alguém que pode fazer isso com cuidado? Com emoção? Vai ser tudo mais barato e mais rápido. Mas será que a gente, como público, vai continuar se conectando com essas obras? Ou será que vai chegar um ponto em que vamos sentir falta de ver falhas, de saber que uma pessoa pensou, escreveu, desenhou, cantou? E tem um detalhe importante. A IA não cria do nada. Ela aprende com o trabalho de pessoas reais. Todo aquele monte de imagens que ela gera, a frase que escreve, as músicas que compõe, tudo isso vem de obras feitas antes por artistas, escritores, compositores. O problema é que, na maioria das vezes, esses criadores nem sabem que o trabalho deles foi usado para ensinar a máquina. E aí fica a pergunta: isso é criatividade ou é só um tipo de plágio elegante? E se a gente for mais longe, o que significa para quem está começando agora? Antes, um artista iniciante poderia demorar anos até encontrar seu estilo, até ter espaço para mostrar o próprio trabalho. Hoje ele já precisa competir com algoritmos que geram 1000 imagens em segundos. Como é que alguém vai se destacar no mar de coisas feitas por IA? Será que o futuro vai ter espaço para novos talentos ou tudo vai ser controlado porque tem a tecnologia mais avançada? A gente está entrando numa era em que a quantidade virou prioridade absoluta. Mais vídeos, mais músicas, mais imagens, mais textos, mas tudo tão rápido que ninguém consegue parar para apreciar o que está consumindo. E o pior é que isso afeta o nosso próprio jeito de criar. Se a IA pode fazer tudo em segundos, qual é o sentido de passar horas desenhando, escrevendo, compondo? Será que a gente vai acabar desistindo do processo criativo porque parece lento demais para o mundo que a gente vive? E no final, a questão não é se a IA pode ou não ser usada, é sobre como a gente vai escolher usá-la. Porque a máquina nunca vai sentir orgulho de ter terminado uma pintura, nunca vai chorar ouvindo uma música, nunca vai rir de uma cena que ela mesma escreveu. Isso ainda é uma coisa nossa. E se a gente abrir mão desse pedaço de humanidade, talvez sobre um mundo com mais conteúdo, mas com menos conexão, menos sentido, menos verdade.